Em algum momento você deve ter ouvido falar que a região sudeste do Brasil deveria ser um deserto. Mas só não é devido aos rios voadores que trazem chuva da Amazônia para o sudeste. Mas, como isso funciona exatamente? E será que realmente é isso que acontece? O sudeste brasileiro deveria ser um deserto? Eu sou o Geomante, e hoje vou falar um pouco sobre como se formam os desertos, e se o sul brasileiro poderia se tornar também um deserto. Se você prestou atenção em algumas aulas de geografia, você vai se lembrar que o seu professor falou que a maioria dos desertos da Terra se situam em torno dos paralelos de latitude 30 graus. Você se lembra por quê? De forma simplificada, a pressão atmosférica tende a ser ligeiramente menor nas áreas de maior incidência de radiação solar, ou seja, no Equador. Mas não no Equador geográfico, mas sim no Equador térmico. Lembre-se que a Terra tem seu eixo inclinado em 23 graus e 26 minutos no tempo presente. Isso faz com que a zona de maior incidência de raios solares mude ao longo do ano na medida em que a Terra se movimenta. Essa região atmosférica é conhecida como zecite, zona de convergência intertropical. De uma forma geral, quando o ar mais quente ascende, ele permite que massas de ar menos quentes dos trópicos se desloquem para as menores latitudes, formando os chamados ventos elíseos. Eles deslocam as massas de ar das zonas tropicais em direção aos trópicos em baixa altitude, no sentido horário no hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul. Em contrapartida, durante a ascendência de massas de ar quente úmidas sobre o Equador, devido à grande evaporação, provocam precipitação enquanto essas massas de ar se deslocam em maior altitude em direção aos trópicos, formando os ventos contralísios. Essa célula de convecção atmosférica é conhecida como a célula de Hadley. Essa é uma das células de convecção atmosféricas responsáveis pelo transporte de calor e umidade do Equador para as zonas mais frias. No entanto, devido ao efeito de Coriolis, ela é desviada e desce em torno da latitude 30 graus, ao invés de seguir até os polos. Essa massa de ar desce seca, uma vez que precipitou grandes chuvas durante sua ascensão nas baixas latitudes. Então, esse sistema atmosférico que faz com que ventos quentes e secos desçam sobre os paralelos 30 graus, é um dos fatores que influencia significativamente o clima mais árido nesses locais. Porém, não existem apenas desertos ao longo dessas latitudes. Isso porque há outros fatores climáticos que também influenciam na formação de climas áridos. Um desses fatores é o efeito de continentalidade e de maritimidade, que são complementares. Em termos simplificados, devido ao maior coeficiente térmico da água, ela pode reter mais calor, o que significa que demora mais tempo para armazenar calor em uma massa de água em comparação a uma massa continental. Da mesma forma, a água leva mais tempo para transmitir o calor armazenado. Isso faz com que as variações térmicas, em regiões com grandes massas de água, sejam mais suaves do que aquelas em grandes massas continentais. Por esse motivo também a água é fundamental no mecanismo de transferência de calor da Terra, que usa essa propriedade térmica da água de forma a impedir que o Equador fique muito quente e os polos muito frios, distribuindo calor. Dessa forma podemos ver que os grandes desertos são também localizados sobre grandes extensões continentais, como o Saara, o deserto de Gobi e o deserto da Austrália. Em locais onde o fator de continentalidade é acentuado, a amplitude térmica é maior. Um terceiro fator crucial para o surgimento dos grandes desertos são as correntes oceânicas. Como já discutimos, a água é um agente regulador térmico planetário. Atualmente nosso planeta conta com um sistema de correntes oceânicas superficiais, causadas principalmente pelos ventos, que são primariamente originados pela força de Coriolis, que é uma força inercial derivada da rotação da Terra. Essas correntes são denominadas giros oceânicos. Existem os giros tropicais, os subtropicais e os subpolares. Especificamente para a questão dos desertos, vamos falar dos giros subtropicais, que são os maiores giros oceânicos. Os giros oceânicos subtropicais circulam no sentido anti-horário no hemisfério sul, e horário no hemisfério norte, levando águas quentes tropicais para fora dos trópicos e retornando com águas mais frias. Quando a corrente superficial retorna com águas mais frias, ela sofre menos evaporação em seu percurso. Devido ao seu padrão de circulação,
podemos perceber que as regiões ocidentais dos continentes são banhadas por essas correntes frias, enquanto as regiões orientais são banhadas por correntes quentes, as quais proporcionam maior evaporação e, portanto, mais chuvas. Enquanto o giro do Pacífico Norte leva águas quentes ao Sudeste Asiático, ele retorna com águas frias pelo litoral da América do Norte, onde estão os desertos americanos e mexicanos. Já o giro do Pacífico Sul leva águas cálidas ao litoral australiano, onde a maior parte da população vive, e retorna com águas frias ao longo do litoral chileno, onde está o deserto do Atacama. Por outro lado, o giro do Atlântico Norte gera uma corrente quente em direção ao Golfo do México e ao Caribe, ele retorna com uma corrente fria pela Europa e norte da África, onde está o Saara. O giro do Atlântico Sul origina a cálida corrente do Brasil, que percorre todo o litoral brasileiro, e retorna com uma corrente fria ao longo do litoral sul-africano, onde está o Kalahari. Por fim, o giro do Oceano Índico leva águas quentes ao longo do litoral africano e retorna com águas frias ao longo da Austrália Ocidental, onde há um vasto deserto praticamente inabitado. Podemos ver que as condições de formação dos grandes desertos concatenam esses três fatores principais: descida dos ventos alísios sem umidade, efeito de continentalidade, e a presença de correntes oceânicas superficiais frias. Um outro fator que pode ocasionar a presença de desertos é uma barreira orográfica, ou seja, uma cadeia de montanhas que bloqueia a passagem de ar úmido, ocasionando muitas chuvas em um lado da cordilheira, passando apenas uma massa de ar seca para o outro lado. Um exemplo de deserto com origem principalmente em barreira orográfica, mas também com grande efeito de continentalidade, é o deserto de Gobi, na Mongólia e na China. De forma similar, há outros desertos ou regiões muito áridas que estão afastados da latitude 30 graus. A Grande Bacia, nos Estados Unidos, está em litoral de correntes frias, em porção central do continente, cercada por cadeias de montanhas. Já a região da Patagônia na Argentina, apesar da alta latitude, tendo apenas seu extremo norte situado sob a latitude 30 graus sul, e de estar na porção oriental da América do Sul, está no interior do continente, sofrendo algum grau de efeito de continentalidade, além de estar nos contrafortes da Cordilheira dos Andes. No entanto, esses desertos de alta latitude compõem desertos e regiões semiáridas frias, diferentemente dos desertos de latitude subtropical. Dessa forma, podemos concluir que o Sudeste brasileiro não deveria ser um deserto, e dificilmente se tornará um dentro das condições planetárias atuais. O Sul brasileiro, subtropical, especificamente no estado do Rio Grande do Sul, pode estar na latitude sob influência dos ventos alísios. No entanto, não há presença de efeito de continentalidade, visto que se situa na porção mais estreita do continente, e possui um amplo e aberto litoral. Também não possui corrente superficial fria no oceano, embora a corrente do Brasil já tenha perdido grande parte de seu calor ao chegar ao litoral gaúcho. A região sul brasileira possui índices de precipitação muito acima daquele típico de um clima árido. Assim, nem a região sudeste nem a região sul brasileiras reúnem as condições geográficas necessárias para a formação de um deserto. Não por causa de supostos rios voadores, mas por causa do somatório de condições geográficas da região. Se você gosta de temas sobre geografia e geologia, curta este vídeo, compartilhe com alguém que pode gostar também, e se inscreva no canal para receber sempre os novos vídeos. Até a próxima. Submergir.